Oi, eu sou o Lemuel. Vou começar aqui explicando como nós fizemos esse trabalho para a disciplina de linguagens formais e autômatos. Então, o objetivo desse trabalho foi aplicar os conceitos de linguagens livres de contexto a partir da implementação de uma gramática e um interpretador utilizando a plataforma Gauss para permitir o uso de variáveis e operações com números binários. Então, a gente começou aqui, primeiramente, pela definição de tokens, que são palavras e símbolos que vão ser reconhecidas no código. Então, aqui, esse primeiro token, ele vai ignorar espaços em brancos ou quebras de linha, entre outros. O token imprimir e o token log, eles vão representar palavras reservadas da linguagem. O token número, ele vai representar e identificar números binários, que são compostos apenas por zeros e uns. E aqui a gente também tem os tokens soma, subtração, divisão, multiplicação e exponencial, que eles identificam operadores matemáticos, cada um com seu símbolo subsequente da operação. Abre parem, fecha parem, igual e ponto e vírgula, eles são símbolos de agrupamento. E por último, a gente tem o token variável, que identifica nomes que vão ser utilizados para as variáveis. Após os tokens, então a gente vem para a gramática, que vai descrever como esses tokens eles podem ser combinados para formar comandos válidos. Então a gente começa aqui pelo programa, que ele vai ser composto por uma lista de comandos. E uma lista de comandos, ela pode ser formada por apenas um comando ou por vários comandos. Um comando ele pode ser uma atribuição ou uma impressão. Uma atribuição ela vai ser uma variável igual a uma expressão. A impressão ela vai ser o imprimir, que ele é uma palavra reservada da linguagem. Daí aqui a gente tem o abre parem e o fecha parem, que daí vai ser imprimir, abre parênteses, a expressão e o fecha parênteses, ponto e vírgula. Daí aqui a gente tem a expressão, que elas são tratadas em diferentes níveis, respeitando a prioridade matemática dos operadores. Então, primeiramente ela pode ser formada por uma ESP-soma, e uma ESP-soma ela pode ser formada por uma ESP-soma de soma, e ela pode ou não conter uma ESP-mu. Ela também pode ser formada por uma subtração, novamente podendo não ter uma ESP-mu, ou ela é formada por uma ESP-mu. Uma ESP-mu ela vai ser formada pela multiplicação ou divisão, podendo conter uma ESP de potência. E a ESP-mu ela também pode ser uma ESP de potência. A ESP de potência, então, ela vai ser formada por uma unidade, pelo exponencial, podendo conter mais ESP de potência, ou apenas ser formada pela unidade. E a unidade ela é o último nível, que representa os valores mais simples da linguagem. Então, número, variável, abre parênteses, expressão, fecha parênteses, ou log, abre parênteses, expressão, fecha parênteses. A seguir vai ser o código, que vai ser explicado a seguir. Oi, eu sou a Elizabeth. Eu vou explicar um pouco do código em Java, começar pelo main. Primeiro aqui só foi importada aqui a biblioteca para conseguir fazer a leitura do arquivo, né, do txt.
Aqui ele vai ler um arquivo e colocar na variável programa. Daí, a partir daqui, ele vai criar o léxico. Depois, ele vai criar o analisador sintático. E daí, a instância do semântico. E daí, aqui vai ser chamado o parser, passando o léxico e o semântico. E caso dê algum erro, aqui vai imprimir as mensagens. Caso dê erro de léxico, sintático, semântico, qualquer outro, só vai imprimir aqui os erros. Daí aqui no semântico, primeiro aqui importou aqui as bibliotecas para conseguir fazer o mapa, as pilhas, tudo certinho. Daí aqui as variáveis, né? Tem aqui o mapa de variáveis, a pilha de números, pilha de operador e uma string para colocar a variável atual, para ser uma variável temporária. Daí aqui ele vai ter essa função aqui que o parser chama quando encontra uma ação semântica. E daí ele vai ver qual que é essa ação para escolher o que tem que fazer. Daí no caso 1, ela vai ter uma captura do nome da variável. No caso 2, para imprimir, ele primeiro vai aplicar os operadores, né? Se tiver operador na pilha de operador, ele primeiro vai aplicar. E daí, se a pilha de número estiver vazia, só vai mandar a mensagem de erro que não tem nada para imprimir. Caso ela não esteja vazia, ela vai fazer o pop, ou seja, ela vai retirar da pilha de números e colocar no resultado. E assim ele vai imprimir na saída o resultado do binário e o resultado do decimal. Daí aqui no caso 4, 5, 6, 7, 8, ele vai empilhar o operador, né, de acordo aqui se é mais, menos, multiplicação, divisão ou exponencial. No caso 9, ele vai para número binário. Então, ele primeiro verificar se no código das operações lá foi colocado o número binário, senão já vai apresentar a mensagem de erro. Caso for binário, ele vai transformar para decimal e colocar na variável valor e vai colocar esse valor na pilha de números. Caso 10, ele vai uso da variável em uma expressão. Ele primeiro vai ver no mapa de variáveis. Caso não tenha nada, então quer dizer que a variável não foi declarada. E caso tenha, então ele vai colocar a variável correspondente na pilha de números. Daí, o caso 11 vai ser para o log, então ele vai só empilhar na pilha de operadores a letra L para representar que é o log. No caso 12 é para abrir o parênteses, então ele vai empilhar na pilha de operador o abre parênteses. E o caso 13, no final de atribuição, então ele vai primeiro verificar se tem que aplicar o operador, né, caso ainda não está vazia. Se a pilha de números estiver vazia, então a expressão está vazia. Caso não, ele vai desempilhar na pilha de números e vai colocar na variável valor, que daí depois ele vai colocar no mapa de variáveis a variável atual e o valor correspondente aqui dessa variável. Para fechar o parênteses, então ele vai primeiro, de novo, verificar se tem na pilha de operadores e também se ele vai ficar fazendo isso até encontrar o abre parênteses, quando o topo da pilha for abre parênteses. E daí vai verificar se a pilha de operadores está vazia, quer dizer que o parênteses ele não teve correspondente, não teve o abre parênteses. Se não, ele vai só fazer o ponto pop, que vai retirar da pilha de operadores esse parênteses. E caso não tenha nenhuma ação correspondente, ele só vai falar que a ação semântica é desconhecida. Oi, eu sou a Marília e eu vou explicar o restante do nosso código semântico. Aqui nós temos a função de empilhar operador. Essa função ela vai comparar a precedência entre o operador novo e o operador que está na pilha. Primeiro vai começar verificando se tem alguma coisa na pilha. Depois, se a precedência do pilha operador é maior que o do novo operador, ou se a precedência é igual ao do novo operador e o novo operador é diferente de exponencial. Também vai verificar se não é um parênteses abrindo, que aí vai dar um break no laço, porque seria o início de uma subexpressão, e aí vai aplicar o operador.
essa função precedência que a gente chama aqui, é essa aqui de baixo, onde quanto maior o número que ela retorna, maior a prioridade. Então, soma e subtração vai retornar 1, multiplicação e divisão vai retornar 2, exponencial vai retornar 3 e logaritmo vai retornar 4. Aqui a função de aplicar operador, ela vai começar vendo se tem alguma coisa na nossa pilha do operador. Depois, ela vai tirar do topo, né, da pilha. Se o operador ele for apenas um parênteses abrindo, ele vai dar um return. Se for o logaritmo, ele vai verificar se tem alguma coisa na pilha de números. Senão, vai aparecer a mensagem que a pilha está vazia. Depois, se tiver alguma coisa, vai desempilhar os números. Vai ver se o número é maior que 0, maior ou igual a 0. Se não for, vai aparecer a mensagem que não é permitido, que o log de número é menor ou igual a 0. Caso contrário, ele vai executar o log. Depois, ele vai verificar se tem algum número na nossa pilha de números, se tem 2 números, pelo menos, porque as operações elas precisam de pelo menos 2 números. Se não tiver números o suficiente, vai exibir a mensagem. Se tiver, ela vai desempilhar. E aí ela vai analisar o símbolo apresentado. Se for um mais, vai fazer a soma. Se for um menos, a subtração. Vai verificar se o resultado é menor que 0. Se for, vai apresentar a mensagem de subtração negativa não permitida. Se for um asterisco, vai fazer a multiplicação. Se for a barrinha, vai fazer a divisão. Aqui também tem a verificação se b não é igual a 0, porque daí vai ser uma divisão por 0, vai apresentar a mensagem. Mesma coisa para exponencial, se for o chapéuzinho, que aqui, se ele for 0, vai apresentar a mensagem de expoente negativo não permitido. Caso contrário, resolve normal. E se for um operador desconhecido, também vai apresentar uma mensagem e o operador que estiver na expressão. Se tiver tudo certo, vai apresentar o resultado, vai colocar ele na pilha. Agora eu vou realizar alguns testes com as operações envolvendo esses números binários. Então, aqui, primeiramente, eu tenho A recebendo, entre parênteses, 1 mais 1, multiplicando 3, B recebendo 2, C recebendo A mais B, dividido por 2. Por fim, vou imprimir o C, variável C. Então, aqui ele mostra o resultado da operação entre os parênteses, que é pela ordem de prioridade dos operadores matemáticos. Depois ele faz a multiplicação pelo 3, e esse resultado dá 6. Aqui na operação da variável C, ele primeiro faz B dividido por 2, então 2 dividido por 2 vai ser 1, e A, que é 6, mais 1, vai dar 7, que é o valor aqui. Então a saída em binário é 111 e a saída decimal é 7. Realizando outro teste, agora com A recebendo 2, B recebendo 3 e B novamente recebendo 7, mais A multiplicando por B e imprimindo B. Então, resultado da operação. Então, ele primeiro vai realizar a multiplicação entre A e B, que essa multiplicação vai resultar em 6, 2 multiplicando 3, e por fim, a soma, né? Que vai ser 7 mais 2 multiplicando 3, que vai dar 13. Então, a saída em binário foi 1101, e a saída em decimal é 13. Nesse outro teste, eu vou estar realizando aqui uma potenciação. Então, base recebendo 2, expoente recebendo 3, e o resultado vai ser a base elevado ao expoente.
2 elevado a 3. E o resultado dessa operação foi 8. Então a saída em binário é 1000 e a saída em decimal é 8. Agora eu tenho novamente as variáveis A, B e C, então eu estou atribuindo aqui o valor em A de 6, em B de 2, e em C eu estou atribuindo A menos B dividido por 2. Então, ele primeiro faz a divisão, B, que é 2 dividido por 2, então essa divisão ela resulta no valor de 1. E a outra operação de 6 menos o resultado da operação que deu aqui, que foi 1. Então, esse valor dá 5. Então, a saída em binário é 101 e a saída em decimal é 5. E por fim, um último teste aqui. A recebendo 16, B recebendo o log de 16 e imprimir o B. Então, o log 16, ele resultou na saída em binário de 100 e a saída em decimal de 4.